Irmãos, eu tinha preparado uma mensagem para complementar o que nós vimos ainda na semana passada sobre o chamamento de Mateus, e para vermos um pouco mais a respeito do que o Senhor diz lá a respeito de misericórdia quero e não holocaustos. Mas eu estou com o sentimento de compartilhar com os irmãos, me veio o sentimento de compartilhar um outro aspecto. Semana que vem a gente vai ao que eu preparei, mas falando de nós sermos discípulos do Senhor, e aprendermos com o Senhor, o nosso Mestre, eu quero compartilhar com os irmãos o que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4. A respeito de como Jesus conduziu os seus discípulos a um aprendizado muito prático e até certo ponto traumático, para eles entenderem que o Senhor está conosco, para eles entenderem que se o Senhor está conosco, não há o que temermos, não é? Então, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. São duas situações semelhantes. Uma é essa, em que Jesus faz uma travessia de barco com os discípulos, e ali eles enfrentam uma grave tempestade. Essa é uma situação. Jesus estava no barco. E a outra é aquela em que Jesus faz a multiplicação dos pães, e logo em seguida os discípulos montam no barco, sobem no barco para ir para o outro lado. Dessa vez Jesus não está com eles, mas de novo, no meio do percurso, eles são tomados por uma tempestade, e Jesus dessa vez não está com eles. Mas algo surpreendente acontece, mais surpreendente do que da primeira vez. O Senhor vem caminhando sobre as águas. E nós temos aquele episódio de Pedro querer caminhar também. E por fim ele caminha até certo ponto e o Senhor o tem que tirar das águas. Mas vamos ver esta aqui primeiro. Então, Marcos capítulo 4, versículos de 35 a 41. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, popa é a parte de trás, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos ou medrosos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Vamos orar um pouquinho? Senhor querido, Senhor, nos dê luz sobre essa palavra. Fala algo conosco, Senhor. Oh, Senhor, que nos seja edificante, que nos seja consolador, Senhor, que nos seja encorajador, algo que também aperfeiçoe a nossa fé, nos corrigindo, Senhor. Fala conosco por meio dessa porção da palavra. Oh, Senhor amado, precisamos de ser vivificados por meio da Tua palavra. Senhor, a Tua palavra que quando falada por Ti, nos provê espírito e nos vivifica. Vem, Senhor, e Tu mesmo fale aos nossos corações. Nós Te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, aqui nós temos essa situação que nós acabamos de ler. E a gravura é bem sugestiva, né? Jesus com os discípulos na beira do lago de Genezaré, onde ele foi chamar boa parte dos seus discípulos, né? Então, naquele dia, versículo 15, 35, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E o que eles encontrariam na outra margem é o que está no capítulo 5. Vale a pena a gente conferir ali, um pouquinho adiante, versículos 1 e 2. Entrementes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com as pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então Jesus lhe disse: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti.
Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizeram, e todos se admiravam. 21 ainda. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E aqui nós vamos ter a história da cura da mulher enferma de hemorragia e a ressurreição da filha de Lázaro. Então a sequência toda é essa. Jesus entra no barco e diz: vamos para outra margem. O que tinha para fazer lá? Libertar esse homem, não era? E o que ele faz em seguida? Monta no barco, regressa e volta de onde ele tinha saído. E logo que chega, ele tem o pedido de Jairo para que vá curar sua filha, e alguém diz: não, ela já morreu. Aí ele disse para o pai: não, fica calmo, está tudo bem. E no caminho, nós temos o episódio da mulher que vem por trás e toca a orla da veste de Jesus, com fé. O Senhor sente que dele flui poder, e ele para: alguém me tocou. E a mulher confessa que tocou e que se sentiu curada e que estava de fato curada. Aí o Senhor prossegue para a casa de Jairo e lá ressuscita a menina, que já estava morta. Olha que sucessão de fatos, irmãos. Olha que dia cheio. Acho que foi um dia cheio, não foi? O trauma no barco, a libertação do gadareno, a cura da mulher de hemorragia, a ressurreição da filha de Jairo. Eu estou achando que acabou ali. Capítulo 6, versículo 1. Tendo Jesus partido dali. Foi um dia cheio. Amém. Foi um dia de dar vida a tudo. Graças a Deus. Vamos voltar para o capítulo 4. Senhor querido, parece que o Senhor preparou os discípulos para aquele dia, né? Preparou para aquele grande ato de autoridade, expulsando uma legião de demônios daquele homem. Que libertação, não? Olha como que vivia aquele homem, de maneira desgraçada. E quando ele retorna, ele ainda cura uma enferma e ressuscita uma morta. Puxa, a obra do Senhor é tremenda, não, irmãos? Aleluia. O que o Senhor fez com respeito a expulsar o demônio, a curar a mulher enferma e a ressuscitar aquela menina, foram lições poderosas de fé, irmãos. Lições poderosas de fé. Mas primeiro o Senhor tinha que revelar aos discípulos que eles tinham um problema com a sua fé. Eles eram sem fé. Sem fé. E o Senhor, como mestre, estava ensinando eles a serem pessoas de fé. O mestre deu a eles lições de fé, repreendendo aquele demônio. Vamos para o capítulo 5 e vamos ver a situação da mulher enferma, e vamos ver a ressurreição da filha de Lázaro. Não vamos ver com detalhes, vamos só atentar para a questão da fé. Para expulsar o demônio, o Senhor fez tudo sozinho naquele caso, não foi? Os discípulos só estavam observando como se movia o mestre. E quando ele volta e a multidão se achega a ele, o versículo 22 diz:
Então se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe-lhe as mãos. Impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Vamos pular para o 35. Ele acabou de atender a mulher e continua, né? Rumo à casa de Jairo. Falava ele ainda, quando chegaram alguns, 35, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda as incomoda o mestre? Olha que notícia. O pai foi buscar o mestre, porque ela estava gravemente enferma, mas ele creu que o Senhor imporia sobre ela as mãos e ela seria salva. É o que está no versículo 23. Mas agora vem a notícia: não incomoda o mestre, tua filha já morreu. Mas Jesus, presta atenção, irmãos, nós estamos falando de fé, tá? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, Jesus não atentou para essas palavras. Jesus ignorou essas palavras, não se importou de maneira alguma com essas palavras. A menina já morreu, Jesus não se importou. E Jairo, será que se importou? O pai, será que se importou? Como é que estava o coração do Jairo? 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Puxa, essas palavras são maravilhosas, né? Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Você já foi ajudado por essas palavras? Eu já fui muitas vezes ajudado por essa palavra. Às vezes alguma situação crítica vem e o Senhor fala, o Senhor me lembra dessas palavras: não temas, crê somente. Eu estou indo lá cuidar dessa situação, não é isso? Vamos ler só mais um pouquinho aqui. Chegando à casa do chefe da sinagoga, 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Então ele chegou, o velório estava montado. Tinha os que choravam e os que choravam muito. Esses que choravam muito eram veloreiros profissionais. Eram pessoas que frequentavam os velórios e fazia parte da cultura deles. Eu não sei se eles chegavam a ser contratados ou se eles iam de boa vontade. Iam lá para fazer escândalo. E quanto mais escândalo, mais bonito o velório. Ainda tem, né? Carpideira aqui no Brasil, né? Vai para chorar. Lá em Jabuticabal, a terra da Luzia, tinha um rapaz que fazia isso. Fazia, e ele era conhecido de muito tempo, né? E a Luzia muitas vezes tinha me falado dessa pessoa, que o fulano era assim. Então há muito tempo eu ouvi a história. E não é que no velório da Luzia apareceu esse rapaz, da mãe da Luzia. Desculpa, no velório da mãe da Luzia apareceu esse rapaz. Ela falou: ih, lá veio o fulano, vai fazer escândalo. E ele chegava no caixão e falava: por que não levou eu? Leva eu! E fazia escândalo, né? Mas o pessoal já estava habituado também com jeitinho pôr ele para fora, né? Mas naquele tempo não punha não. Falava: põe mais força. Chora mais. Era coisas da cultura, né? Bom, então chegaram lá, o velório
já transcorria a plenos pulmões. Havia um alvoroço. 39. Ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. O que o mestre está fazendo aqui? Dando lição do quê? Fé. Porque eles já tinham sido reprovados na lição de fé, lá no barquinho. Daqui a pouco a gente vai voltar para o barquinho. No barquinho eles foram reprovados. Volta só um pouquinho lá, capítulo 4, versículo 40. Então lhes disse: que por que sois assim tímidos, ou medrosos, ou inseguros? Como é que não tendes fé? Como é que não tendes fé? Como? Você é crente? Você é crente? Você é crente? Todo mundo aqui é crente? Como é que é crente e não crê? Como é que não tendes fé? Como é que... Essa pergunta é interessante, né? Vocês são meus discípulos. O que eu estou falando de vocês para vocês desde o começo, entre outras coisas, uma das principais é: pessoal, precisa ter fé. Nisso tudo que nós estamos fazendo aqui precisa ter fé. Na hora que provou a fé, ficaram todos histéricos, apavorados. O senhor falou: mas como é que não tendes fé? Então aqui, quem que é crente aqui? Levanta a mão, quem é crente? Vai. Quem é crente? Está com medo agora? Está com medo agora de levantar a mão? Levanta pela fé. Então, vamos voltar lá para o velório, para o chororô todo lá. Versículo 39. Ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Olha que afirmação de fé. Afinal de contas, a menina estava morta ou não estava? Estava. Versículo 40. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. O pai, a mãe, Pedro, Tiago, João. O resto saiu. E entrou onde ela estava. 41. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, ou Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremodo admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Eu não sei o que Jesus queria a respeito de que não soubesse. Como é que não vai contar? A menina sai andando de lá. Não é? Então, francamente, eu não entendo o que Jesus, porque Jesus falou isso. Mas o Senhor disse isso. Não é? E a menina saiu andando, pôs-se em pé, pois tinha 12 anos. Voltando no caso anterior aqui, a cura da mulher de hemorragia. A mulher padecia de hemorragia. Eu vou ler. Versículo 25. Aconteceu que certa mulher
que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo que possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Gastou tudo que tinha, e ia de mal a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. O que nós temos aqui, irmãos? Um exemplo de fé. Puxa, essa mulher, Jesus a usou ali naquelas circunstâncias para ensinar fé aos seus discípulos. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos. Vê que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Senhor, o Senhor está rodeado por todos os lados, e a multidão pressiona, está todo mundo te tocando. O que o Senhor quer dizer com quem me tocou? 32. Ele, porém, olhava ao redor, para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fica livre do teu mal. Então nós vemos na repreensão do maligno um ato de fé. Nós vemos no ato da mulher um ato de fé. Nós vemos na ressurreição que Jesus opera na moça, na menina, um ato de fé. E em tudo, o Senhor estava o quê? Ensinando os seus discípulos a terem fé. Vamos agora voltar lá então para o caso do barco. O 35 do 4. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Parece que Jesus estava dizendo: vamos ter aula de fé hoje. Aula de fé. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros o seguiam. Despediram a multidão. Essa aula de fé, como nós já temos insistido, não era para a multidão, era para os discípulos. Ter fé é próprio dos discípulos. Aqueles que andam com o Senhor, que acompanham com o Senhor, que se apegam ao Senhor. 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. De modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Em outro evangelho diz que já estava a ponto de ir a pique. E Jesus estava na popa. Pensa num barquinho, irmãos, não pensa numa barcaça, num transatlântico. Pensa num barco de pesca, um barco pequeno, tão vulnerável, tão inseguro. E ele já estava cheio de água. E Jesus estava na popa, na parte de trás, dormindo sobre o travesseiro. Irmãos, como é que podia dormir nessa circunstância?
Por que Jesus dormia? Porque Jesus estava para lhes dar o quê? Uma lição. Ele era o mestre. E ele tinha uma estratégia de ensino. Ele tinha uma didática. Ele tinha a sua pedagogia. Então, ele estava dormindo. Como é que se dorme nessa circunstância? E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, é para morrer mesmo? Agora é hora de morrer? Chegou a hora de morrer? Vamos todos morrer agora? Não, o Senhor não está se importando com a nossa morte? Então agora é hora de morrer. É isso? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Irmãos, como é que nós ficamos quando alguma coisa perturbadora vem à nossa vida? Você fica transtornado, desesperado, esquece até de orar, ou se lembra de orar, não consegue orar? Como é que nós ficamos no meio da tempestade? Como é que você reage na provação? Você fica confiante no Senhor? Ou você fica desesperado, abatido, quase que destruído? Quase que como aqueles ossos secos desconjuntados. O que o Senhor diria a respeito das nossas reações nas provas? Será que Ele diria o mesmo que disse aos discípulos? 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Como é que você fica na hora da aflição? Você fica paralisado? Ou fica muito acelerado? Ou pensando muito negativamente? Pensando em morte? Agora é para morrer, né, Senhor? Porque agora acabou, né? Agora é para morrer mesmo, né? Chegou a hora de morrer. Agora é o fim. Irmãos, você avalia aí. Porque os discípulos aqui estão sendo avaliados, os discípulos. Hora da prova. Prova surpresa. Prova surpresa. Dia de passeio no barco. Que legal. Hoje é dia de passearmos no barco. Os discípulos foram passear. As crianças nós levamos lá no Lago Azul para passear. E elas vão contentes porque hoje tem passeio no Lago Azul. Aqui eles foram: vamos para outra margem, vamos passear de barco. E no meio do passeio, prova surpresa. Que nem dizia um professor: pode tirar a folha, arranca uma folha, aí vai ter uma prova agora. E eles foram, de certa maneira, o que vocês acham? Vocês acham que eles foram aprovados ou reprovados? Que nota você daria aqui para os discípulos? Na avaliação, ter fé. Que nota você daria para os discípulos aqui? Não, fica tranquilo, a nota você não vai dar para você, nem para nenhum de nós. Para os discípulos aqui. Eles já morreram tem 2000 anos. Pode falar. Eles não... Que nota você daria aqui para os discípulos? Dá uma nota aí, gente. Alguém tem a coragem? 0. Puxa vida, isso é duro. Bom, vamos lá. O que mais? Que nota que você daria? De 1 a 10, vai? De 1 a 10. 5. Dá para passar? Está na média? Qual que é a média de reprova? Qual que é a nota de reprova? Se for 7, 5 não dá, né?
Que nota você se dá? Então, irmãos, observem, às vezes nem há uma situação aflitiva. Simplesmente o maligno lança os seus dardos na mente e nos põe para pensar bobagem, e nós não somos capazes de apagá-lo, porque nós não temos fé. E começamos a ficar abatidos, perturbados, desanimados. E como a gente sempre ouve, hoje eu não vou na reunião, hoje eu não estou bom, hoje eu tenho que ficar em casa. E nem está acontecendo nada, o maligno só lançou um dardo na sua mente, só trouxe uma perturbação emocional, um pensamento, ou quem sabe nem isso, um desânimo no corpo, um mal-estar no corpo. E aquilo já logo toma conta e nos traz um abatimento. Nós precisamos aprender a ter fé. A nossa vida é por meio de fé. Não é? Nossa vida é por meio de fé. O justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Precisamos aprender a ter fé. Fé no quê? Fé no Senhor. Fé na sua palavra. Fé na sua presença. Fé no seu cuidado sobre nós. Vamos falar de problemas dessa vida. Vamos falar de dificuldades dessa vida. Se nós temos vivido retamente diante do Senhor, permaneça firme na sua fé. Não se desespere. Porque sempre rapidamente diz, não vou na reunião. Por que você sempre fala isso? Não vou na reunião hoje. Hoje eu não estou bom para ir para a reunião. Por que você fala isso? Se o Senhor está te mandando vir para a reunião, por que você se abate assim? Por que você fica na sua fraqueza e não reage um pouco? Será que o Senhor diria para nós, como é que não tendes fé? Nós somos totalmente naturais. E às vezes nem tem uma circunstância real, é só uma perturbação na mente, ou um pequeno mal-estar no corpo, a gente já muda toda a decisão que a gente tinha de estar na reunião, ou de orar, ou de buscar o Senhor de alguma forma. Senhor querido, vamos orar um pouco a respeito disso, irmãos? Vamos fazer como a mulher da hemorragia? O que a mulher disse? Se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Amém? Irmãos, como é que nós podemos ter fé? Como é que eu posso ter fé? Como é que eu faço com esse negócio de fé? Como é que funciona esse negócio de fé? O justo viverá por fé. Isso significa que ele não se importa com o que vê, porque ele crê no que não se vê. Ele não se importa em ter que esperar, porque ele tem certeza que o que ele espera na promessa do Senhor certamente virá. Ele não tem dúvida que o Senhor está com ele, que o Senhor está com ele. Nessa situação nós vimos Jesus dormindo, mas isso era para testar os discípulos. Será que o Senhor está indiferente? Na segunda situação, o Senhor não estava no barco, mas ele vinha caminhando sobre as águas. Será que o Senhor está distante, que não possa atender? Ou será que ele está presente, só que está indiferente? Nesse caso parece que ele está indiferente. Senhor, nós vamos morrer, tudo bem? O Senhor vai ficar aí indiferente aí no seu sono? E no outro parece que o Senhor nem está lá. Irmãos, o Senhor está longe? Sim ou não? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Filipenses 4:5. Seja a vossa moderação, ou nós temos que ficar, os homens têm nos visto sempre desesperados, mesmo que o Senhor esteja perto, sempre abatidos, mas o Senhor está perto. É uma lição, irmãos, aqui nós estamos aprendendo, tá? Não quero que os irmãos fiquem para baixo, não.
Quero que os irmãos fiquem para cima. Mas você tem fé? Tem fé? A pergunta que o senhor está falando. Você tem fé? Se pergunte, você tem fé? Ou você é um desesperado? Um sem esperança? Tudo já cai em desespero. Irmãos, o justo viverá por fé. A nossa vida espiritual é por fé. Jesus está indiferente? Não. Jesus está longe? Não. Ele está perto? Está atento? Você tem fé nisso? Puxa, então você não se abala. Puxa, se Jesus está perto e Ele está pronto, então eu sou inabalável. Só que eu não vejo Jesus, né? Eu não vejo o Espírito Santo. Não é isso? Então nós precisamos do quê? Fé. Fé. Precisa estar tudo bem para estar animado. Irmãos, a fé é um mistério. Irmãos, a fé é um mistério. Mas nós temos que querer conhecer. Temos que querer aprender. Temos que querer aprender a ter fé. Tudo é possível ao que crê. Não é isso? Lembra o pai desesperado do menino endemoniado, porque os discípulos não conseguiram expulsar? E por que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio? Quem lembra? Porque lhes faltou fé. Aí o Senhor fala, a solução aí é jejuar, gente. Jejuar e orar. Mas jejuar, orar para expulsar o demônio? Jesus tinha problema de fé? Mas ele disse para uma legião, sai, e a legião saiu. Mas aqueles discípulos que já estavam habituados a expulsar demônios, se depararam com uma casta, com um tipo de demônio, que falou, saiu nada. Aí os discípulos, sai sim. Ele falou, saiu nada. E não saía mesmo. E não saiu senão quando Jesus chegou. E Jesus falou assim para os discípulos, ô geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Ah, irmãos, falta de fé irrita Jesus. O mestre fica meio irritado quando os discípulos não têm fé. Mas o Senhor é bondoso, o Senhor é generoso, não é? E Ele não dá bambuzada nos discípulos. Ele fala, gente, vai orar e vai jejuar, porque a fé de vocês é muito pequena. O jejum, irmão, não é para expulsar o demônio, o jejum é para aumentar a fé. Para diante do Senhor, busca o Senhor, fala, Senhor, o demônio não sai da minha casa, não sai da minha vida. Vai orar, vai jejuar, vai buscar o Senhor, queira. E o Senhor, na oração e no jejum, vai aumentar a sua fé. Não é isso? Graças a Deus. Vamos orar, irmãos? Nós temos ainda 15 minutos. Vamos orar um pouquinho? Vamos ficar de pé. Lição de fé hoje, do mestre. Vamos orar? Ora, em cima dessa pergunta que Jesus fez aos discípulos. Você e eu somos os discípulos essa noite. O Senhor está perguntando para mim e para você, por que você é assim tímido? Por que tudo você se abate? Por que você é assim meio covardão? Sem coragem nenhuma? Por que você é assim? Se eu tenho te dado o Espírito, se eu tenho te dado a igreja, se eu tenho feito promessas, se eu não tenho falhado, por que você é assim? Por que você é assim? Responde para o Senhor em oração. Por que vocês são assim de pouca fé? Responde para o Senhor. Eu já venci tudo para você. Eu já venci tudo, a vitória já está dada na sua mão. Eu já venci.
mais um dia de vitória. Eu fiz todos os dias. Essa semana foi uma coisa. Amém. Todos os dias eu acordava e falava, hoje é uma semana de vitória. Hoje Amém. é um dia de vitória. Eu falava, Satanás, é um dia de vitória, porque o Senhor já venceu. Amém. E a vitória já está dada. O Senhor já venceu. Amém. Já te envergonhou, já colocou você nos pés da cruz. Então, Sim. essa semana é semana de vitória. Amém. Foi bem essa semana. Amém. Aleluia. Então, irmãos, não se conforme com a sua falta de fé. Não se conforme com o seu constante abatimento. Não se conforme com o seu desânimo. Não se conforme com a sua ansiedade. Não se conforme com a sua constante tristeza, angústia, frustração. Então vamos orar. Os irmãos, por favor, os irmãos orem. Orem com base na pergunta que Jesus fez para os discípulos e está fazendo para todos nós nessa noite. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Amém? Vamos orar? Eu não vou orar, vocês vão orar. Sim. Sim. Amém.
Sim. que é a fé. Nos ensina, Senhor, a viver por fé. Amém. Nos ensina, Senhor, da tua presença constante na nossa vida. Nos ensina, Senhor, que se o Senhor deita e reclina a sua cabeça no travesseiro, Sim. nós também podemos fazer. Amém. Que nos ajudar. Ensina a ser discípulo, a estar sempre perto do Senhor, a confiar aquilo que o Senhor fez, a imitar o que o Senhor fez. Senhor, nos ensina. Sim. Nos atrai para a comunhão, nos atrai para a tua presença, nos atrai para o viver mais junto de ti. Viver de ver as coisas com os seus olhos, viver como o Senhor pensa e reage às situações como o Senhor reage. Ah, Senhor, nos atrai para ti. Nos atrai. Essa é a única maneira de nós aprendermos. Estando bem perto. Senhor, estando bem próximos de ti. E imitando aquilo que o Senhor faz. Nos dá teu pensar, teu sentir, o teu ver. Ah, Senhor, nos ensina. Queremos ser agradáveis ao Mestre como o Senhor foi. E queremos aprender como os seus discípulos aprenderam. Obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor estar nos ensinando. Obrigado por o Senhor estar conosco. E o Senhor quer nos ensinar. Dá-nos um coração disposto a aprender. Senhor Jesus. Amém. Senhor, queremos desenvolver a nossa fé. Senhor, queremos avançar na fé. Queremos aprender de Ti. Queremos conhecer a Tua palavra. Queremos viver firmados nas Tuas promessas. Senhor, não vacilarmos, Senhor. Senhor Jesus, queremos, Senhor, ouvir as Tuas palavras. Queremos aprender de Ti. Senhor, para que a nossa fé seja fortalecida. Para que nós possamos ser edificados na fé, Senhor, e confiar em Ti. Cada vez mais, Senhor. Confiar em que o Senhor está no lar. Senhor, nós não precisamos ter medo nenhum. Confiar se o Senhor nos chamou para andar sobre as águas. Senhor, nós não precisamos duvidar. Senhor Jesus, nos ajuda, nos ensina a desenvolver a nossa fé. Amém. Com temor e tremor, Senhor. Sim. Diante do Senhor, com reverência, Senhor. Senhor, te conhecendo, Senhor, assim como os discípulos estavam tão perto que te conheciam, Senhor. Senhor, hoje nós temos a Tua palavra tão perto de nós. Queremos te conhecer. Senhor, conhecer o Senhor por meio da Sua palavra. Senhor, e sermos exercitados na fé. Exercitados no crer, no confiar. Senhor Jesus. Livra de vacilarmos, Senhor. Nós somos daqueles que retrocedem, Senhor, para a perdição. Senhor, somos os da fé. Aqueles que avançam, Senhor. Ó, aqueles que confiam, Senhor, e derrotam os gigantes. Senhor, porque o Senhor prometeu. Senhor, porque é promessa do Senhor para nós. Senhor, dominar e dominar sobre a terra, dominar sobre todas as coisas. Queremos aprender a Te ouvir e a viver por fé sobre todas as coisas. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Sim. Abre os nossos olhos para vermos como o Senhor vê. Senhor, e vivermos como o Senhor viveu aqui na terra. Não queremos retroceder. Não queremos ser tímidos, Senhor, e nem covardes com relação à fé. Sim. Nos ensina a ser ousados na fé. Sim. Senhor Jesus. Amém. A vitória que vence o mundo é a fé. Nós queremos estar firmados na fé. Até o fim. Amém. 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 Aleluia. Sim. Senhor Jesus. Amém.
Amém. O Senhor faz muito mais. Pedimos ou pensamos. Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus. Amém. Mostrou a seus discípulos. Como está mostrando a cada um de nós essa noite. Senhor, a palavra é a mesma. O Senhor é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. Senhor, nós somos humanos. Somos falhos. Nos ajuda a se apegar ao Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Irmãos, nós não podemos ter fé verdadeira a não ser pelo amadurecimento espiritual real. Não é? À medida que nós amadurecemos no Senhor, a fé aumenta junto. Não é? Isso não é um assunto à parte da maturidade, do amadurecimento. Não é? Aleluia. Às vezes alguém diz assim: ah, eu não aguento mais, eu vou largar a mão de tudo. Vai largar a mão de tudo para quê? Da fé. Para ir para onde? Para fazer o quê? Se o que está ruim pode ficar pior. Só tem um jeito: ter fé. Crer no Senhor. Não é isso? Aleluia. Então vamos despedir agora. Senhor, que nós te agradecemos por esse tempo e coloca no nosso coração, Senhor, o propósito de sermos crentes e não incrédulos. Queremos ser de fato aqueles que são da fé, aqueles que não retrocedem, que não se abatem, que caminham na direção da obtenção da promessa. Senhor, enche-nos do seu Espírito, fortalece-nos da força do seu poder, Senhor, para sermos pessoas de fé. Senhor querido, ajuda-nos a te buscarmos, para termos fé. Senhor querido, sem fé é impossível te sermos agradáveis. Senhor querido, ó Deus amado, Senhor, agora nos despeça em paz e nos leve em segurança para casa. Amém.